Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, em nome de Jesus. Amém? Em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para o seu glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Rogamos que em nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe toda a igreja. Uma das obrigações na teologia hoje, para quem quer se formar líder, é ele cumprir um honorário específico para aprender como ele deve tratar as pessoas, né? Mas só que, quando o pastor Daniel tive a minha oportunidade de conhecer esse universo de intelectuais com Bíblia na mão, o que eu presenciei é que eles não aprendem com a experiência da igreja que Jesus instituiu, eles aprendem com filosofia. Como devem receber as pessoas no sentido de como devem ser profissionais, tá? E hoje, um dos maiores desafios de um líder, um pregador, um anunciador da verdade de Cristo num tempo tão difícil como esse, é conservar a norma, o método, a inspiração de como o evangelho deve receber, atender, falar com pessoas. E a Bíblia, ela é o fundamento dessa inteligência, dessa intelectualidade, dessa inspiração. Por isso que um crente não tem que perder seu tempo em ficar colhendo informações ou até mesmo conselhos de pessoas mais experientes de como ele deve cuidar, tratar e administrar a obra do Senhor, porque se ele quiser aprender, ele vai consultar o dono da igreja, o salvador dela, e aquelas pessoas, aqueles homens que ele escolheu, consagrou e colocou como exemplo também, que eu entendo que são os apóstolos primitivos. Então hoje nós estamos vivendo um tempo da história cristã onde as pessoas não se ligaram ainda que a mensagem, que o comportamento, que o ministério, que a igreja em si, ela está perdida, irmãos, no sentido de que ela trata, ela cuida das coisas relativas à fé sem nenhum cuidado, nenhuma obediência, nenhum temor com aquilo que está documentado. Então, se temos um critério, que esse critério seja Cristo. Porque, como já dizia Paulo, se nós queremos erguer uma igreja para o Senhor, para o nosso Salvador, a nossa vocação não é atender e nem alegrar homens. Porque se nós tivermos esta vocação de querer atender, agradar e chamar a atenção de pessoas, no sentido de como somos bondosos, compassivos, maravilhosos, nós não temos vocação para servir a Cristo. Tá? Então hoje,
vocês entraram dentro de uma coisa mais ou menos parecida, de como um homem escolhido por Cristo e consagrado por Ele tratava a igreja no sentido de que ele não desperdiçasse consolo ou perspectiva de salvação com quem não merece, com quem não quer se adequar às normas da fé. Tá, que hoje talvez no conceito popular seria o líder rígido. Isso no evangelho não tem. Tem aquele que prega, tem aquele que não prega, tem aquele que é legal, no sentido de que ele fala, arrisca o que Jesus mandou, e tem aquele que é o prevaricador, o estelionatário, o falsificador do evangelho. Não tem o rígido para o evangelho. Se eu quero falar sobre a salvação de Cristo com pessoas como eu estou falando aqui agora, então que eu seja leal ao que ele me mandou pregar. Então isso não é ser rígido, é ser leal. E Paulo, da maneira como ele tratou a igreja, ele deixa muito claro, não só ele como todos os apóstolos, que em momento algum ele estava querendo atingir os corações das pessoas com a forma doce de falar ou com a sua forma simpática de se comportar. O seu objetivo era cravar na consciência e no coração dos homens aonde está o consolo e para quem é o consolo, e aonde está o juízo, a condenação, e quem são essas pessoas que vão experimentar isso. E trazer uma separação debaixo de uma descrição profunda, verdadeira, de como as coisas funcionam. Para Deus, tá? Não estou falando para mim, nem para você, estou dizendo para Cristo. Eu não sei se eu já falei isso aqui de púlpito, mas falo sempre no seminário, aqui dessa igreja. Você quer ver o pastor Daniel chateado é gente pegar e levar para o caráter pessoal, levar para o lado pessoal, as pregações que são feitas aqui. Filho, você tem Bíblia, não tem? Então se você for ler o que eu vou ler aqui, nós vamos chegar numa mesma conclusão. Não é o conceito do pastor Daniel, nem o pensamento da Igreja Sã com a Fé, é o evangelho dizendo o que é certo e o que é errado. Não cai nessa manha e nessa dissimulação, não se rende a esses apelos sentimentais, porque é um bando de safado que fica usando esse argumento tolo. É tolice, porque a Bíblia está aí para ser lida. Se nós não tivéssemos esse documento em mãos, óbvio, estaremos todos perdidos aqui. Mas tendo em vista a revelação de Deus traduzida na nossa língua, para entender o que Deus está querendo falar, não há desculpa para nenhum de nós aqui. Então não existe a igreja 1 com a doutrina 1, a igreja 2 com a doutrina 2. O evangelho é universal, ele é único, ele é padrão. E levando em consideração que ele é padrão, e as imposições dele é para todos nós, Paulo ele implementou exatamente isso no seu ministério, de que só fosse consolado mesmo aquele que ele via que era crente, que o Espírito Santo testificava que era fiel, e deixando claro outro aspecto, de quem não fosse, de quem não se adequasse, de quem não obedecesse, de quem não aprendesse, que ele também entendesse que ele estava condenado. Então uma coisa muito importante que Paulo implementa aí, eu quero que a igreja entenda, antes de começar a falar mais profundo do que Deus me mandou e orientou dizer hoje para essa igreja aqui. No texto de Mateus 24, Lucas 21, pode pegar um evangelho desse e um capítulo desse, escolha um, você vai se deparar com a mesma revelação. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, o que Jesus deixa claro? Que o que ele veio fazer aqui, sua vida, sua morte, ressurreição, esses três fatores que ele cumpriu para nos dar uma chance, uma esperança de redenção, fazem parte da mesma obra da consumação. Não tem evangelho pregado, anunciado, sem falar como é que vai ser o final de tudo. Não existe isso para Jesus. Se você falou sobre a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele como esperança de ser ajudado por Deus, então filho, você fale da consumação, do juízo que está para vir, porque fazem partes da mesma obra de redenção.
não se pode falar separadamente do Evangelho sem falar do fim. É o que vocês vão ver aí nas igrejas por aí. A obra do nosso Senhor ali na cruz sendo tratada como espetáculo de bênçãos que caem do céu e sorte para pessoas que estão em azar. O que nós temos entendido do que se prega nas igrejas por aí é sim que a maioria, 99% da liderança se empenha em tornar a morte do nosso Senhor, o seu sacrifício, como algo lucrativo para quem está dentro da igreja. Não no intuito de transformar o Evangelho na consciência das pessoas como um caminho de se redimir, se arrepender, se transformar e ser salvo na glória, tá? Estão falsificando a verdade do nosso Senhor. E você ouvindo esses canalha, vocês alimentam o sistema da corrupção. Então a vida, a sua morte, a sua ressurreição e o fim fazem parte da mesma mensagem. Não se pode falar dele separado disso. Do que ele fez aqui, separado do que ele avisou do que vai vir. Está aí as profecias, estão aí as revelações. Está claro para a igreja? Diz amém então. Amém. Então Paulo está tratando disso. Ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre compromisso, ele está falando sobre responsabilidade e realçando tudo isso também, com a expectativa de que um dia Deus ele vai julgar tudo e todos. E nós temos que nos salvar da condenação. O interesse é esse, mas já vou entrar lá. Lá no texto de Apocalipse 20, verso 13 ao verso 15, ali no texto, como toda a Bíblia, o julgamento final de Deus depende de duas questões: a fé e as obras. A fé, porque aquele que não crê nele já está. Aquele que não crê nele já está. Então a salvação de Cristo, ou seja, subir, entrar no reino de Deus, não é um direito conquistado por quem é bom, mas por quem crê nele. Primeira questão. Segunda, que quem crê nele e quem diz que está nele anda como ele pediu. Então o julgamento final vai ser basado, fundamentado naquilo que Jesus fez, realizou e pediu. Então tanto a igreja como o mundo vai ser julgado pelo mesmo Evangelho. Tanto aquele que não creu como aquele que creu e não obedeceu, ele vai ser julgado da mesma forma. Só será isento aquele que passar pela perícia do Deus poderoso, de que tanto a fé e a obediência estão intactas na vida dele. Por isso que nós estamos trabalhando aqui, porque nós entendemos que nós precisamos disso, fé e obras, para encarar o julgamento. E lembrando, quem já morreu já está ali, sabendo realmente qual é a sua situação. Você que está aqui vivo, ainda tem chance de reverter, ainda tem chance de trabalhar, ainda tem chance de mudar o seu comportamento, ser um pouquinho mais leal, um pouquinho mais verdadeiro com aquilo que Deus entregou para você na cruz do Calvário. Mas enfim, Deus ele não vai entrar no mérito, eu tenho dito isso para vocês. Talvez se falar, vai falar em última instância. O primeiro propósito dele é fazer o levantamento de quem não creu e quem não obedeceu. O mar vai entregar os mortos, vai todo mundo se apresentar, o livro das suas vidas vão se abrir perante ele, e ele sabe, como diz a profecia, que só não vai entrar em tribunal aquele que está escrito no livro da vida, porque este testifica que tanto Jesus como o Evangelho, ele creu, aceitou e obedeceu. Por isso, vida cristã não é um estilo de vida. Vida cristã é uma forma de você se salvar. Uma vida com Cristo é uma forma de Deus não te destruir. Amém ou não? Amém. Filho, se você vai na igreja evangélica porque você adotou o movimento evangélico como estilo religioso da tua vida, você não entende nada da palavra de Deus. Porque nós estamos aqui hoje para corresponder e responder a essas duas questões: a fé e a obediência do que ele ensinou. E o último aspecto, Romanos 3, verso do 3 ao verso 4, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4.
que o princípio básico do julgamento de Deus é a sua justiça. Se as duas questões que ele vai analisar para julgar é a fé e as obras, o princípio básico do seu julgamento é o fato de ele ser justo demais, bom demais. É isso que recai sobre nós. Deus, ele foi tão bondoso, tão misericordioso, tão compassivo, entregando o seu Filho para nós da maneira como foi, em maneira perfeita, que ele não vai entrar em debate, em discussão de quem merece e quem não merece, porque quem merece é ele. Você entende o que eu estou falando aqui? Deus, qual é a justiça da fé? Que ele foi tão perfeito no amor com que ele te amou, que ele não aceitaria hoje você entrando aqui dando desculpas. Tendo em vista que a palavra graça, que é das expressões mais fortes do Evangelho, define o seguinte significado: um ato de Deus, de um Deus benevolente, misericordioso, compassivo com quem está condenado, com quem não merece. Assim Deus agiu ao nosso favor, sem merecimento, mas porque ele é misericordioso e bondoso, ele foi perfeito no seu amor e na sua obra redentora. Então, quando a Bíblia fala sobre justiça, ela não está requerendo de ninguém aqui a santidade, mas a correspondência desse amor, o atendimento, sabe? Eu dei meu filho por você, ele quer que você atenda, que você escute, que você ouça, corresponda e faça alguma coisa agora em torno do que ele te fez, porque ele espera tudo de você agora, tendo em vista que ele fez tudo. A graça é uma expressão tão forte no Evangelho que ela quer dizer assim para mim e para você: e mesmo que você faça tudo, você nunca vai pagar pelo que ele te fez. Você nunca atingirá a profundidade do amor com que ele te amou. Mas ame com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem, porque ele vai entender que é o teu limite, porque você tem condições de fazer isso. Aí é que entra o Evangelho. Nós somos imperfeitos, incapacitados, fracos, miseráveis, mas ele sabe que nós temos condições de amar, que nós temos condições de atender, de ouvir. Então a justiça de Deus é esta: de acordo com a fé, ele é tão perfeito e te amou de maneira tão profunda que hoje ele não ouviria uma desculpa tua. Ele não escutaria nenhuma historinha das razões, dos motivos que te fizeram não obedecer, não crer, não viver o que ele fez por você. Sabe? Te tornar secundário o que ele queria que fosse o acontecimento mais importante da tua vida. Amanhã ele vai chegar, eu vou dar uma razão rápida aqui, não sei se lá depois eu vou lembrar, então eu tenho que falar agora. Mas por motivos de direitos humanos, por motivos sentimentais, por motivos de necessidade fisiológica, biológica, Senhor, eu não te obedeci. Ele não escuta, porque o filho dele se sujeitou a todas destas coisas que nós estamos tornando importantes aqui. Ele entregou tudo isso para nos amar, para nos dar uma chance. Agora você entra aqui diante de uma oferta tão gloriosa para ficar contando historinha para ele dos motivos que fizeram você abandonar, negar, ignorar o que ele falou, então o que ele representa para você. A justiça de Deus é esta: a história dele sempre vai pesar mais do que a nossa. Por isso que nós estamos aqui, para ter essa noção, que essas conversinhas de pastor que você tem por aí, filho, lá no céu é diferente. Sabe, pastor, vou contar minha vida para você. Contar minha vida para você porcaria nenhuma, rapaz. Eu não estou querendo ver manchete de horror. Contar sua vida para mim, foge disso, hein? Vai contar a tua vida para Jesus, se arrepende do teu mal e vamos resolver. Porque você está querendo contar a história já para me comover e não pregar para você.
sabe, porque eu nasci no mato pelado, eu nasci sem perspectiva, meu pai era bandido, minha mãe era prostituta. Filho, nós estamos aqui para te dar a solução. Jesus é a solução, tá? Não montou na igreja dele um vigário aqui, como é que chama aqueles negócios lá de, né? Confessário, e pôs lá um vigário, e pôs lá todos os aparatos, e a pessoa fica lá se lamentando, chorando. Não, nós temos solução. Jesus é a solução. Você quer consertar, Ele conserta. Você quer ser limpo, Ele te limpa. Você quer ser transformado, Ele te transforma. Você quer ser liberto, Ele te liberta. Ele é a solução. Ele não quer história, Ele quer obediência, Ele quer fé. Porque é a fé e as obras que vai te livrar da condenação que Deus preparou para esta terra. Aleluia. Então agora nós vamos entrar no que Paulo falou. Paulo, ele coloca dois fatores importantes que Deus vai condenar, que não podem ser vistos em nós de maneira nenhuma. E agora eu me refiro para aqueles que estão em Cristo, tá? Não para quem veio assistir hoje por assistir, mas para aqueles que estão querendo compromisso com a fé. A ignorância, no versículo 8, é a primeira coisa que Paulo ele julga como propósito de vingança de Deus. Que se Deus conhecer, Ele ver, Ele saber a nosso respeito, Ele vai condenar em chama de fogo, Ele vai destruir e em eterna perdição, Ele vai decretar condenação sobre este indivíduo, sobre esta pessoa, sobre essa sociedade, entenda como você quiser. Lá no Antigo Testamento, falando sobre ignorância, quem é esse ignorante que Paulo está tratando aí? No caso do conhecimento, aí é a ideia popular, tá? A ignorância no caso do conhecimento, essa expressão nas Escrituras tem um sentido mais moral do que intelectual, no sentido mais de quem está infringindo, de quem não tem conhecimento, entendeu o que eu quis dizer? Mas de quem está transgredindo, ignorante, de quem está transgredindo do que aquele que não teve oportunidade de ouvir o Evangelho, tá? O conceito entre os pastores que prevalece é esse aqui, que a ignorância que Paulo está tratando se deve ao fato das pessoas que tiveram a oportunidade, mas não aproveitaram, também, mas tem uma coisa aí que Paulo tratou que muita gente não quer pregar, e lá no texto de Levíticos 4, e Levíticos capítulo 5, já no Antigo Testamento, o conceito do ignorante ou da ignorância perante a lei de Deus era considerado mais um elemento paliativo nos atos pecaminosos do que a outra coisa que eu vou pregar para vocês aqui. É a ideia da ignorância como desculpa, né? Como aquele que teve falta de oportunidades e já tinha até expiação para essa pessoa aí, que pecava sem conhecimento, né? Que pecava sem entendimento, e porque ela pecou sem entendimento, já tinha um propósito de sacrifício de expiação por esse pecado aí preparado na lei. Olha para mim aqui agora. Durante todo o período do Antigo Testamento, tá? Deus permitiu que a ignorância ela se prolongasse e se procriasse no meio do mundo. Por quê? Porque a intenção dele é que quando o filho dele viesse encarnado aqui, isso fosse solucionado. Tanto que o testemunho do Evangelho aqui, antes do nosso Senhor subir às alturas, Ele desceu no coração da terra e pregou para todos os espíritos que estavam em prisão, ou seja, que morreram por não saber, que morreram por não obedecer, que morreram por essa desculpa, não tive oportunidade. Jesus desceu lá e antes de ressurgir, Ele pregou para todos esse Evangelho que você está ouvindo aqui. Ou seja, todos tiveram, eu digo desde Adão, todos tiveram a oportunidade de conhecê-lo e se salvar por intermédio dele e do que ele fala. Então a ignorância no Antigo Testamento, ela é prolongada, ela tem extensão profunda, porque o interesse de Deus realmente não era estabelecer Israel, era dar ao mundo um Salvador que Ele escolheu. Por isso o Antigo Testamento é a sombra, Jesus é a realidade. Amém? Amém? Então o ignorante lá no Antigo Testamento era tratado mesmo como alguém sem oportunidade,
como alguém que podia dar uma desculpa. Não sou judeu, não nasci na tradição judaica, não nasci em Israel, meus pais não me educaram na cultura judaica, eu não tive esse conhecimento que vocês têm, e por isso matei, roubei, prostituí, adulterei, fiz um monte de porcaria, um monte de besteira, sacrifiquei meu filho a Moloque, etc, 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 que são os assassinatos, os fatos vistos no Antigo Testamento que são berrantes, que você fala, meu Deus, é uma época triste, é uma época dura, mas Jesus, ele, quando se manifesta, ele vem para resolver tudo isso. Já no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 1, 13, lá em Atos 17, 30, são testemunhos de Paulo. Atos 3, 17, você pega 1 Timóteo 1, 13 mesmo, você vai ver que Paulo, ele falando dele mesmo, o conceito de ignorante no Novo Testamento é que ele já recebeu misericórdia, Deus já deu uma oportunidade para ele. Amém, Jesus? Então Paulo, ele fala da vida dele, ele fala que ele era ignorante, que ele matou cristãos, que ele perseguiu a igreja, que ele foi estúpido, que ele foi banal, que ele errou, mas que ele se arrependeu, e Jesus deu uma oportunidade para ele, e ele aceitou a oportunidade. Ele recebeu, ou seja, ele deixou a ignorância para estabelecer o conhecimento, para se comprometer com o conhecimento de que Jesus era o caminho da salvação. Enfim, o ignorante, a ignorância passa exatamente a ser vista da seguinte forma: ela foi visitada pela salvação do Deus poderoso que deu seu Filho. Agora a ignorância não é mais tratada, não é mais vista como alguém sem oportunidade, como alguém fragilizado, como alguém isso. Por quê? Porque agora Deus morreu por ele e entende que ele pode se salvar. Mas biblicamente, irmãos, Efésios 4,18, se você abrir, se o ignorante quer permanecer ignorante, se a ignorância não quer ser curada, ela se torna frequentemente culpada, ela não perde sua culpa pelo fato de que ela não obedeceu, de que ela não creu, de que ela não viveu, por esta questão de não ter tido tantas oportunidades. Ela é culpada mesmo assim. Efésios 4,18, seja pela dureza de coração. 2 Pedro 3,5, seja pela ignorância deliberada. Tá? E 1 Pedro 1,14, pela questão de resistência, seja pela dureza, pela impenitência, pela soberba, pelo ignorante que quer ser ignorante, pelo cara resistente, enfim. A ignorância é vista de uma forma só. O ignorante é visto de uma forma só. Ou seja, se ele se mantém ignorante, tendo em vista que depois que o Filho de Deus morreu por ele, ele permanece culpado, mesmo que ele traga uma história de justificativa. Olha, meu filho, Deus lhe leva tanto a sério aquilo que o Filho dele fez na cruz do Calvário, que aquilo que eu disse para você, a história do que o Filho viveu na cruz e das realidades que ele sofreu, pesa mais do que a nossa desculpa. Sempre. Agora não tem mais desculpa. Mas há um entendimento em geral por parte de pastores que uma pessoa, ela merece a condenação, ela merece o fogo do inferno, tendo em vista que ela se endureceu, resistiu e deliberou na sua ignorância. Só que Paulo acrescenta uma coisa aí muito mais importante, muito mais comprometedora do que ser um ignorante duro, um ignorante resistente, um ignorante deliberado. Ele diz também pela palavra que até aquele que não conheceu e não ouviu o Evangelho também vai ser condenado. Até o ignorante involuntário. Deus não vai dar justificativa para ele, isenção para ele. E é complexo por quê? Porque alguém vai pagar essa conta e não vai ser o filho. Alguém vai responder por esse cara que não escutou que Jesus morreu por ele, e ele precisa se arrepender e se converter, e não vai ser de novo o filho. Vocês têm que entender isso. Segundo esse texto que nós estamos lendo aí, uma pessoa não vai para o inferno somente porque ela descreu
ou negou a cruz, ela vai também porque ela não teve interesses em saber, ou também porque não ouviu mesmo. Para quebrar esse conceito de que a pessoa que não escutou, tendo em vista que ele é boa, a pessoa que não ouviu falar sobre Jesus para confessá-lo, tendo em vista que ela é uma pessoa que nunca fez atrocidades, ela merece o céu. E o Evangelho entende que só entra no reino de Deus aquele que é crente. Aí entra a doutrina e o poder da justificação pela fé. Do ignorante não ser tratado mais como vítima, dele não ser tratado mais como alguém que foi prejudicado porque alguém não correspondeu, porque alguém não trabalhou isso, porque alguém não deu essa oportunidade para ele, porque Deus entende que todos são responsáveis. Eu vou parar aqui para dar uma ideia para você. Olha, pastor, já escutei isso, hein? Eu perdi meu tempo, pastor, porque eu fiquei congregando dentro de uma igreja que o pastor lá não era honesto que nem o Senhor. Você está querendo dizer o quê? Que você é isento da responsabilidade? Meu filho, é que nem casamento. Você escolhe a pessoa que você vai querer viver eternamente com ela. Se não der certo, quem errou foi você. E quem vai pagar essa conta aí? Desse toma daqui e pega de lá. Quem vai pagar essa conta aí? É a mesma comparação que Paulo fez em Romanos 7. O matrimônio que é uma escolha eternizada, que tem que ser bem feita, é a mesma coisa. É uma responsabilidade tua, e que porque é tua, você tem que tomar muito cuidado para não fazer errado. Igreja e pastor é a mesma coisa. Você está dentro da igreja, o pastor não prega, por que você fica lá? Agora vai chegar naquele dia, quando Deus for colocar em juízo tudo o que você foi na vida, você vai dizer para ele o quê? Que você não merece o fogo do inferno, porque o teu pastor é culpado, porque ele não te pregou, porque ele não te ensinou, a culpa também é tua. A palavra culpado cabe para qualquer tipo de ignorância, tendo em vista que o Evangelho é um processo intelectual. O Evangelho é um processo que só pode desenvolver salvação na vida de uma pessoa se ela ouvir, se ela entender. Que é onde Paulo está entrando no mérito aqui agora. Quem é o ignorante? Seja aquele que negou, que rejeitou, aquele que teve descaso com esse propósito, independentemente do que seja. Uma pessoa só pode ser salva se ela aceitar, se ela concordar, se ela receber Jesus voluntariamente. Não existe salvação em Cristo por um processo, amados irmãos, indireto, por um processo natural, que eu digo no quesito de pai e mãe para filho, hereditário, essa coisa toda que vocês um dia até valorizaram. O Evangelho é uma responsabilidade individual de cada indivíduo que já passou aqui por essa terra. E se amanhã ele chegar perante Deus dizendo que não merece a condenação, porque ninguém pregou para ele, ele vai para o inferno mesmo assim. E Paulo está tratando sobre isso aí. Mas sabe, papai, mamãe, é muito boa, são boas pessoas, pastor, são ótimas pessoas, não merecem o inferno. Aí é que está a questão. Todos nós merecemos a condenação. Não está sendo discutido aqui de quem merece ou quem não merece, mas quem creu. Que é o que Paulo trata aí em 2 Tessalonicenses 1:9. O Evangelho é um propósito da mente, é um propósito do coração, é um propósito que Deus infiltra dentro de nós. E em chama de fogo aí, ó, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Em chama de fogo ele tomará a vingança daqueles que não o conheceram. Se soa injusto para você, é porque você não valoriza o que o Filho deu. O que Jesus representou na cruz para você é inferior aos direitos das pessoas.
Então nós estamos trocando isso aqui agora. Que é exatamente o quê? O Evangelho me dizendo e dizendo a você que o que Deus fez por nós é superior à nossa história e à nossa realidade, porque nenhum de nós merecíamos aqui. E a única forma de não sermos condenados aqui, o que é? É valorizando, vivendo aquilo que Ele deu. Agora, se algum fator da vida humano, histórico, te alterou, te tirou, interviu, te impediu de viver esse processo com Cristo, de união, de vida, de redenção, essa conta quem vai pagar somos nós, não é Ele não. Se vocês verem esse povo discutindo o Evangelho de maneira antropológica, pula fora, porque já são falsificadores. Eles estão amenizando, consolando, trabalhando o consolo em cima de quem já está condenado. Você quer mudar o teu estado de condenado? Faz o que o Evangelho manda. Você quer mudar a tua situação de condenado? Faz o que o Evangelho te pede, faz o que Jesus ensinou, faz o que o Senhor te pediu. Agora dá consolo e esperança de vida, de salvação e de reino celestial para quem não é dele, não é crente nele. Esquece, o Evangelho não dá. Se é uma forma de você se consolar, chegar ali e olhar para o defunto e falar: eis aqui um camarada que lutou pela família, eis aqui um camarada que lutou pelos seus filhos, pela sua mãe, uma pessoa ótima, idônea, respeitosa, fiel, uma pessoa honesta, e vai jogando rosa e flor em cima do defunto. Como é que Deus vai tratar o defunto? Manda o pastor Daniel lá para pregar. É isso. Baseado na fé e baseado nas obras, nós já podemos dizer para onde esse cara foi. Baseado no que ele realizou e cumpriu em Cristo, que nós vamos saber qual foi o destino dele. Então não vem com essa lorota. Você é crente? Você fala que você lê a Bíblia, então não tem esse pensamento sujo, imundo, para não dizer cheio de heresia, de que Deus vai ser obrigado a lidar com esse dado agora de pessoas que, entre aspas, não tiveram oportunidades, vão ter que ser aceitas no céu. Já me vieram com essa conversa já, de injustiça. Mas isso é injusto, pastor. Por exemplo, os índios da Amazônia, os índios apaches, um exemplo. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha meio de comunicação para essas pessoas ouvirem falar sobre Jesus e cumprirem a fé para se salvar. Mas índio não dá no pé. Índio não dá na bananeira. Índio não cai do céu. Alguém plantou aquela sementinha lá. Então vai falar com o avô, o bisavô, o tataravô dele, alguém aí é culpado. O que você não pode é gerar e alimentar a perspectiva de porque eles são nativos, de porque eles são distantes, incomunicáveis, Deus vai dar um céu para eles, lindo. Porque da mesma forma como eles e nós que estamos aqui, Deus amou com a morte de um filho e quer valorizar o que o filho fez. Ele não quer parar para escutar a tua história, Ele quer saber se você vai crer e vai se converter. Radical assim, pastor? Radical, porque para mim soa como radicalismo. Porque quem está querendo valorizar agora o que entregou foi ele, não sou eu. Aí é que está. É a briga da força, né? Pô, mas Senhor, mas é injusto porque, né? Houve a história desse indivíduo aí. Escuta o que ele tem para te falar. Te garanto que se ouvir a história dele, o senhor vai ver que ele não teve chance, não teve isso, não teve aquilo. Daí eu vou lá escutar o meu Senhor falar: a vida eterna é somente para aquele que crê, para aquele que escuta, para aquele que ouve, para aquele que se entrega. A Bíblia toda deixando claro que os meios da graça, todos eles são usados somente por intermédio da fé. Ninguém se salva por uso natural da vida. Ninguém se salva porque é bom, se salva porque creu, porque o recebeu, porque obedeceu a sua palavra. Então lá no texto de João 5:24, a Bíblia deixa claro que a salvação
é um uso intelectual. A salvação de Cristo implica sentimento intelectual, implica concordância, aceitação aqui nessa cachola, nessa cabeça. Leia o texto, João, capítulo 5, versículo 24. Está aí. Quem são aqueles que vão gozar do privilégio de ser salvo por Ele? Quem são aqueles que vão estar resguardados debaixo da sua salvação? Quem viveu o processo da aceitação, da concordância, da admissão, pelo que ouviu. Então, se você não quer que alguém da tua casa vá para o inferno, trabalha. Se você não quer que a grande parte da sociedade se condene, faça o que a gente está fazendo aqui hoje. Os conscientize de que a inocentação de todos aqui só vem de acordo do quanto se crê e obedece Cristo. Que ninguém vai ser inocentado, salvo e participar da graça, porque é nascido de uma mulher. Mas daí quando você, lá na frente, semana que vem, você entrar em parafuso de novo, e começar a pensar, mas é injusto aquela pregação do pastor Daniel. Daí eu faço para você um teste. Se põe no lugar de um pai que dá o filho para morrer por quem não presta. E sai desse lugar, desse espaço, de quem quer ficar compreendendo suas fraquezas. E entra no coração, na vida e na história do pai que deu filho por quem não presta. Muda de lugar com ele. Te garanto que você vai pensar melhor. De que ficar compreendendo o teu corpo, ficar compreendendo a tua mente, ficar ouvindo a história do Joãozinho e da Mariazinha. Entra na história desse Deus, que viu seu filho apanhar, sofrer, ser esculachado, exposto à vergonha, ao vitupério, ser marcado pelo ódio aqui dessa terra, para ser substituto de gente que não merece. E eu estou dizendo a mim também. Mas eu não estou brigando com Deus aqui com faca. Eu não estou disputando poder com Ele. A minha conversão é baseada nessa pregação. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque Deus é bom. Você não está aqui porque você é alguém, você está aqui porque Deus é misericordioso. Você está aqui porque você é filho de Adão. Você está aqui porque você é nascido da maldição. E Jesus morreu para te transformar, te libertar e te salvar. É mérito dele, não é mérito teu. Creia nele que terá vida eterna. Que quem não crê já está condenado. Porque nega o Filho de Deus, nega a sua oferta, o seu sacrifício. Opa! Eu não estou disputando poder de glória com meu Deus. Não tenho problema nenhum a sentar no banco do réu e do miserável. Não tenho problema nenhum ficar dependendo da graça do meu Jesus para tudo que eu preciso desse Deus. Mas só que o ego e o orgulho hoje aqui nessa noite tem problemas sérios com isso. Porque ele quer ficar exatamente discutindo os porém e os porquê da história humana. Você entendeu? Essa racionalidade que é uma bestialidade, mais para bestial do que racional. Porque está mais do que provado que o mundo, do que toda a sociedade está mergulhada na corrupção. No mundo sem Deus, sem justiça. Eu precisaria ficar discutindo muito aqui, filho, para chegar nessa conclusão de que o Evangelho está triunfante como nunca sobre os aspectos da vida e os aspectos do homem, no sentido de provar a eles de que eles precisam de Cristo, de que sem Jesus não há vida, não há salvação. Então realmente não queira morrer sem Cristo. João 15, 4. A salvação de Cristo implica assentimento intelectual e confiança na pessoa de Jesus. Olha o que Jesus fala aí. João 15, 4, leia.
Se você não tiver um histórico desse aí na tua vida, ou teu parente, ou teu conhecido não tiver, fogo do inferno para ele. O meu Senhor já está deixando claro: vida só pode ser gerada por intermédio de uma união com Ele na fé. Fora dele não há vida, fora dele não há salvação, fora dele não há bênção com Deus. Você tem que botar isso no teu coração hoje. Opa, então tem muita gente andando lá fora condenada. Então, pastor, muita gente que inclusive está fazendo a missa do sétimo dia para quem já foi condenado. E todo mundo se consolando. Mas o ímpio eu até entendo. Agora a igreja, o cara está com a Bíblia debaixo do braço aí, debaixo da narina dele, e alimentando e consolando as pessoas que querem ser condenadas e que elas vão entrar no reino de Deus, alimentando e consolando o ignorante, que é ignorante ou por razões de dureza, ou por razões de soberba, ou por razões de impenitência, ou por razões também de que não ouviu porque não se aplicou, ou porque alguém não pregou. Não importa. Não console o ignorante, manda ele se converter. Porque Paulo deixa claro: a minha ignorância, eu a matei, a destruí, a aniquilei com a minha conversão em Cristo. Fui perseguidor, fui ignorante, mas hoje sou servo de Cristo. Aleluia. Meu amado, essa discussão e esse debate sobre justificação de fé levou décadas, anos, para não dizer séculos. Porque é um aperto que Deus dá nas almas que entram dentro da igreja, né? No sentido de que o maior desafio delas é valorizar o que Jesus fez. Ninguém está aqui hoje para ficar medindo bondade, justiça ou santidade entre nós aqui. Mas quem valorizou, quem amou e quem obedeceu. Porque o princípio da condenação de Deus é esse: Ele foi bom demais para você. Ele foi misericordioso demais para você. E a única forma de você justificar isso é correspondendo. Então esse positivismo de ficar pensando porque Deus é Pai, porque por Deus é ser bom, por Ele ser misericordioso, Ele vai entender, Ele vai compreender a história das pessoas. Isso é pura filosofia, isso não é Bíblia. E Paulo foi lá para deixar claro para a igreja: minha gente, se vocês estão dando esperança e consolo para quem é ignorante aí, vocês estão fraudando e falsificando o evangelho de nosso Senhor, porque em chama de fogo Ele vai se vingar de cada um que não conheceu a Deus. Paulo faz umas pregações extensas em Romanos 1,18, que ele vai de 18 até 32, tratando todos os aspectos da ignorância, desde aquele que fez descaso, desde aquele também que não ouviu porque não informaram, desde aqueles que depravaram, que modificaram. Ele trata a corrupção em vários níveis, e chega lá no final dizendo que até aqueles que têm pena deles merecem a condenação. Você tem pena deles? Você tem pena deles? É muito sentimento para vagabundo, você não acha? Pena daquele que foi para a cruz, sentir o que ele sentiu, você não quer. Mas sensibilização para canalha você tem. Para Sodoma você tem. Você quer dizer o quê? Que Deus amou menos do que você? Você deve de amar mais as pessoas do que Ele. Poupa Ele. Não seja tão direto, pastor. Ameniza, porque hoje é o primeiro culto dele. Mameluco, cabeçudo. Você vai perguntar para o Senhor se Ele vai tratar a igreja dele desse jeito. Você vai ficar com conta-gota com a verdade dele quando se trata sobre ignorância. Se tiver que falar, ele fala tudo. Ele não deixa esse comportamento para mim como exemplo. Ele não teve essa posição diante da sociedade que ele se enganou. Você que tem esse pensamento aí, pega leve, vamos devagar, porque não foi o teu filho, dona Maria. Porque não foi o teu, dona Maria.
Porque se fosse o teu, você já estava lá querendo mandar o cara para a cadeira elétrica. Muita sensibilização com canalha. Muita sensibilização com quem roubou. Mas o santo que sofreu, o que ele passou não é estudo, não é exemplo, não é método de vida para você. Você vai se converter de verdade o dia que você tiver a dimensão do quanto ele sofreu, do quanto ele te amou. Até então, você vai agir com frieza como você está fazendo hoje aqui. Até então você vai me considerar como louco, ele é maluco, ele é doido. Eu não estou aqui para valorizar a tua história, estou aqui para falar da história dele. A mensagem da cruz que é loucura para aqueles que perecem, mas para ele, para nós, é o poder de Deus. É que nem quando feriam a igreja. É que nem quando machucava a igreja. Vamos abrir uma sindicância, uma diligência aí para saber quem fez isso e vamos exortar, disciplinar, senão até mandar fora. É o comportamento da igreja primitiva. Saber se o cara quer se arrepender do que ele fez em relação à igreja, que se não quer se arrepender, já estão mandando o cara embora para casa. Vai para a discoteca. Deixa a igreja para quem quer ser crente. Hoje não, hoje é tudo com luva de pelica. Não machuca ele. Não mexe com ele, ele é ungido do Senhor. Que ungido do Senhor o quê? Um recadinho para você que gosta de tratar vagabundo e sem vergonha, com condolência. Já o meu Senhor se torna como uma opção. O considera como se fosse algo opcional. Mas entenda, compreenda, você aqui nessa igreja hoje já acumula essa responsabilidade. O entendimento que Deus tem nas pessoas que estão congregando hoje aqui, suas almas, é o seguinte: ou você vem, ou a condenação para você é maior. Eu falo isso para a minha igreja. Sabe qual a diferença daquele que não conheceu com quem conhece? É que quem não conheceu não tem dor de consciência, você vai ter. Você vai sonhar com o pastor Daniel na tua cama. Você vai para o inferno. Vai para a igreja, volta para a igreja, senão você vai para o inferno. Pastor, eu sonhei que Jesus voltava. E eu vi o Senhor. Eu não sou ninguém, mas ele viu o pastor pedir tanto que ele me viu aqui em cima, pregando, eu virei um fantasma na vida dele agora. Tem para alguns aí que eu virei o diabo. Porque aonde eles vão, eles falam de mim. Aonde eles vão, eles lembram de mim. Não é, porque vai ficando armazenado. E não dá para descarregar isso. Está tudo ali embutido ali, ele vai ficar com dor de cabeça. O resto da vida, a consciência dele vai acusar. Lembra? Você lembra? Viu? Isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Ele vai ficar atormentado. Por isso que a maioria que sai do cenáculo fica louco. Entendeu? Entendeu? Porque ele fica vendo anjo em todo lugar. E fica vendo a revelação em todo lugar. O bicho está traumatizado. Por isso que muita gente quer ver o cenáculo fechado. Que a única forma de consolar eles é dizer: está vendo? Tudo que eu aprendi ali não era tanto assim. É uma forma que eu tenho de elucidar aqui o que na verdade é a ignorância e qual será o comportamento de Deus relativo a estas pessoas que querem dar desculpas do porquê não creram e não obedeceram. E já aproveitar e orientar quem aqui é crente e pregador nessa igreja, para você não transformar o evangelho do meu Senhor numa manchete, numa simples história. Porque cada vez que você ameniza o tom e os impactos dessa verdade na vida de alguém lá fora, você está querendo dizer que você ama mais aquela pessoa do que ele. Você quer ir para o inferno também, é? Hein, filhinha? Filhinho da mamãe, bituquinha. Você quer ir para o inferno também, lindão? Sabe, meu pai, ele tem problema de coração, pastor. Se eu falar tudo isso para ele, ele vai ter uma parada cardíaca. Quem vai ter vai ser você. Abra a palavra de Deus. Romanos 5:9. Entrando no mérito agora da desobediência.
Deus exige que sua vontade seja uma regra para a vida inteira de uma pessoa. Amém ou não? Mas o desobediente desconsidera isso. Há desobedientes que eles não têm problema nenhum em dizer Jesus é meu Salvador, mas em compensação, regra de vida, ele não quer. Amém? Já o ignorante, ele não. O ignorante é o que? Esse problemático que eu te preguei até agora. O desobediente é uma coisa pegajosa, porque você traz a doutrina, o cara fala, mas eu creio em Jesus. Você traz a palavra e ele diz, mas eu já aceitei Jesus. É diferente. Eu vou falar, é um nível elevado de estupidez. Tá? Abre o texto aí e leia para mim. Romanos 5,19. Vai, meus irmãos. Isso. A desobediência na vida de Adão, posteriormente de toda a humanidade, é uma marca de morte, condenação e culpa. Quem testifica diz amém. Então não tem desobediência boa. Entendeu? Não tem desobediência relaxada, né? Não tem cadeira de salvação para o desobediente. Não tem, irmão. Graça, resposta, bênção. Pera um pouquinho só. Em nome de Jesus, eu estendo a minha mão e profetizo sobre a sua vida. Vai, filho, bota esse negócio aí no saco, dá no pé, porque nós não vamos cair nessa coisinha de toma, pega, leva. A pergunta que nós vamos fazer para esse cara que vem em busca da bênção de Cristo hoje aqui: você está na desobediência? Pô, pastor, por que o senhor vai entrar nesse mérito? Eu vou entrar nesse mérito, indivíduo. Entendeu? Porque aonde está a desobediência em relação à vontade de Deus, está a morte, a culpa e a condenação. Não tem bênção, não tem graça, não tem misericórdia, não tem consolo. Se está em desobediência, a única forma é você fazer o que ele está te pedindo agora: muda. Porque enquanto você ficar desobediente, você vai continuar de mãozinha dada com aquele Adão lá de trás, lá no Éden. Peladão com a mão no bolso, junto com ele, entendeu? Lá, vamos na tarde da bênção, vamos na tarde da vitória, né? Daí passa aquele carro com aqueles holofotes, aqueles tanques de guerra, com aqueles caixas de som. Venha para a sexta-feira do descarrego, a sexta-feira da quebra da maldição, a quebra da urucubaca. Venha na sexta-feira dos 12 apóstolos. Venha para sexta-feira. Daí passa na frente da casa dele, já liga os farol na hora. Vamos lá, vamos quebrar. Nós temos que quebrar a urucubaca. Vai lá quebrar a urucubaca. Vai perder teu tempo lá, filhão. Está configurada a desobediência na tua vida? É morte, condenação e culpa. Não tem Cristo. Mas daí o que diz a palavra de Deus? Aí Paulo ele trata lá abaixo no texto de Romanos 5, do verso 15 ao verso 19. Lê o 15 para o pastor, até o 18, vai. A obediência infalível do Salvador conquistou a justiça e a vida que todos nós precisamos se crêssemos nele.
O que Adão fez de errado, ele veio e fez certo, e a justiça de Deus é esta. Pela obediência infalível de um único homem que Deus escolheu para ser salvador do mundo, seu filho, nós fomos alcançados. Então, olha a herança que Jesus deixa para a igreja na terra. Ela foi conquistada da maldição, da morte, da culpa, da condenação, por intermédio da justiça e da obediência de um único homem. Então, como que Jesus vai compartilhar uma vida de desobediência, uma vida contraditória com quem fala que é da fé? Sendo que ele resgatou todos que estão aqui, obviamente me refiro a quem são da fé, com a coisa certa. Como é que ele vai compartilhar uma vida, uma comunhão com quem só faz coisa errada? Eu digo aqueles que fazem o que o Evangelho não pede. Desobediência é isso. Deus determinou uma vida padrão para você que você não quer viver, mas quer dizer que é dele, mas quer dizer que aceitou Jesus. É completamente contraditório. Em chama de fogo ele vai se vingar de quem não obedeceu o Evangelho do Senhor Jesus. Ele vai se vingar também em cima daquele que não obedeceu. É como se Paulo estivesse dizendo: não basta você dizer que você crê nele, é necessário as obras que ele pediu para você obedecer. Pois se você diz que você crê em Deus, o diabo também crê, e quando fala dele ele estremece, que diz lá o texto de Tiago. Então não adianta você vir aqui no chão, chorar e dizer: Jesus, o Senhor é o único Deus da minha vida, porque se você não tiver a vida que Ele te pediu, de nada vale esta fé e de nada vale essa simpatia por Ele. Por isso que hoje o movimento evangélico está falido, porque ele traz sobre si uma fé penitente sem obediência. É mais uma simpatia do que uma vida confissional. Porque uma vida confissional ela é o início, o meio e o fim, ou seja, o que eu comecei eu vou terminar. Ela é absoluta. Ela não tem etapas, ela é linear. Mas quando a gente entra dentro da igreja, a gente, por revelação e por experiência mesmo, a gente percebe que as pessoas estão em má conduta, em uma vida de iniquidades, de pecados, com a Bíblia debaixo do braço. Eu entendo que a condenação deveria ser maior para esse cara aí, que está emporcalhando e eslameando o nome do meu Senhor, me perdoe, o nome do meu Senhor, está jogando ele no barro, no lixo, na sarjeta, está desconsiderando todos os fatores que ele sofreu para alcançar, que ele padeceu para ter. Ele está jogando tudo isso como se fosse algo vulgar, impróprio. A vingança deveria ser maior para isso daí, mas segundo o texto que nós lemos, o fogo é o mesmo. Lá em Romanos 6,17, Hebreus 5,9, diz que a obediência faz parte da fé do Evangelho. Paulo trata sobre isso. Em João 6,29 e 1 João 3,23, é ordenada por Deus, ou seja, a obediência não é uma opção, a obediência é uma resposta de fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Amém. Você tem fé? Quando você fala que você tem fé, você quer dizer o quê? Que você confia que Deus pode fazer algo por você? Pois tem uma via dupla. Deus, você pode confiar que Ele vai fazer alguma coisa por você, mas Ele também confia que você vai ser obediente. É uma via de duas mãos. Bicho, tenha confiança que Jesus pode fazer alguma coisa por você. Mas não esqueça, a fé também é intelectual. Você botou esse evangelho na tua cabeça para viver. E para entender que Deus ele não confirma a salvação em cima de quem não segue o que Jesus ensina. Aquilo que eu disse para vocês, a história desse Deus vai pesar mais que a tua. Você vai chegar lá e vai falar que você divorciou porque o homem não dava no couro, você se divorciou porque você descobriu que ele era gay, você se divorciou porque isso, porque aquilo, porque acolá, e Deus vai falar para você: adúltero. Ô Mariazinha, adúltera. É que nem a samaritana, pantera cor-de-rosa, chegou do lado lá
da onde estava a fonte, o Senhor ali na espreita, já sabendo a gatuna. E ela preocupada com as diferenças de nacionalidade, preocupada em ser tratada como estrangeira, aquela preocupação toda ética. E o Senhor louco para revelar ela. Quando ela chegou pertinho dele, ela começou a puxar o papo, pega a aguinha, vamos tomar uma aguinha. Esse marido que você tem não é teu, né? E você já casou 5 vezes, né? Deus fala, né? Ah, pastor, mas foi a experiência dela. Não, filho, não foi a experiência, é a experiência de todos nós. Apropriar-se ao que o Evangelho pede como nova vida é um processo que todos nós temos que cumprir. Você está tornando secundário, você está levando na manha, você está chegando lá nas orações dominicais, entendeu? Você está chegando naquela oração, na firula, sabe, Senhor, porque hoje foi um dia difícil, foi um dia duro, você entende? Eu estou sem emprego, estou sem paciência, você entendeu? Estou necessitado, estou carente. E chegou lá e tudo, não aguentei. Sabe, Senhor, não deu, eu acabei caindo. Daí você entra no mérito, do sentimento, da vida, da falta, e o céu fala assim: filho, você pecou. Agora se levanta, conserta essa sujeira, vai e não peques mais enquanto a graça te permitir. Mas porque a historinha já é conhecida, Jesus já sabe que ele vai na próxima contar a mesma versão. Sabe? Carente. Entendeu? Ninguém sabe, ninguém cuida de mim. Ninguém me vê. Estou tão necessitado. Sem dinheiro, botaram aquela mala de dinheiro na minha frente. E eu precisando pagar minhas contas. Arroubei-a. Entendeu? Arroubei-a. Meti a mão. E o negócio já foi feito. Então são essas histórias que poderiam ser mais simplificadas, do tipo: vamos mudar? Vamos fazer a coisa certa? Vamos começar a ter esse temor de saber que Deus pode te condenar se você não mudar e não crer em Jesus? Vamos começar a trabalhar isso dentro de você? Não. Próximo culto ele está aqui para contar a mesma historinha. E vai chegar lá e vai dizer para ele: mas você está no mundo. Não, eu tenho fé. Você está na porcalhada. Não, mas eu creio em Jesus. Eu acendo mas creio. Quem não erra, diz eles. Quem não falha? Todo mundo falha. Nossa, quanto consolo, consola mais. Ai, meu problema é que eu só acendo eu só fumo o meu barato é esse, é subir no telhado, acender. Que mal que tem isso? Eu não roubo, eu não prostituo, eu não isso. Eu vou acreditar no teu papo furado? Você acha que, olha, dá uma olhada para essa cara arrebentada aqui, de quem já passou e já entrou na fornalha tantas vezes que eu não sei contar. Você acha que eu vou entrar na tua conversa? Onde tem isso, tem outras coisas. Você está com história furada. A obediência é um fruto da fé. A obediência é um fator correspondente de quem é crente. Deus ordenou e ele cumpre porque Cristo habita nele. Aonde está a desobediência, está a morte, a condenação, a culpa. Romanos 10:16. 2 Tessalonicenses 1:8, que Paulo mesmo falou e a gente já leu. 1 Pedro 2:8, 1 Pedro 3:1, 1 Pedro 4:17. A desobediência é uma incredulidade, é um tipo de incredulidade. Uma coisa legal isso. Sobe lá no céu, Deus chama ele, chegou a tua hora de julgar. Você não orientava as pessoas a casar de novo? Sim, Deus, é que cada um tem a sua interpretação. Vai falar isso para o chefe, vai, ô. Cada um tem a sua interpretação.
Cada um tem a sua forma de ver, o seu ponto de vista. Teu ponto de vista está longe, hein? Está distante, hein? Daí ela se consolou. A mulher que já casou com 5 e agora está com mais outro, ela foi lá, ouviu isso do Jerimum e se consolou. Ah, é isso, pastor? Então quer dizer que ele pode ter se equivocado? Ele pode ter errado, é isso? Ai, agora eu estou mais aliviada. Agora eu vou para casa lá encontrar o Robertão e vai ser uma maravilha. Entendeu? Eu sou uma nova criatura, né, pastor? Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Vai. Está querendo ser enrolado e está querendo enrolar. Vai. É uma forma de incredulidade, expor que porque o processo da fé não é tão nítido, não é tão visível, não é tão real, não é tão próximo, não é tão verdadeiro, é mais para ele do que para mim, eu prefiro pensar. Deixa eu pensar, deixa eu entrar em conexão aqui, para sentir se Deus testifica no meu coração. Quem já ouviu isso? Deus tem que confirmar no meu coração. Filha, onde está teu coração, retardado? Vai procurar. Lá no metrô, deve ter deixado lá, nos achados e perdidos. Vai procurar teu coração. Deus tem que testificar com o meu coração. Filho, Jesus está voltando e não testificou ainda. Você está lendo na palavra, filho, e não testificou ainda. Quanto tempo você precisa para testificar, hein? Para descobrir que a tua vida, Deus não se agrada dela, que você já tem o suficiente para te condenar no que você vive, no que você anda fazendo. Mas Deus é pai, pastor. Deus é pai, Jesus é corintiano. Está tudo certo nessa história aí, pastor. Uma hora ou outra, Deus vai olhar para minha cara e falar assim para mim: ah, eu conheço você, te vi lá pulando e gritando o gol do Corinthians. Vamos ver, Timão. Vai, Timão. É sério. O descaso, a imparcialidade. Sabe, irmão, é muito simples. Faz o BO da tua vida, faz o levantamento de tudo isso. Tem que parar por aqui porque meu tempo acabou. Faz o levantamento. Quem é o Daniel, depois de ter ouvido falar sobre Jesus e ter aceitado ele? O que eu venho fazendo? Porque é o que Deus vai fazer com você. Ah, você não é o ignorante, certo? O coitadinho judiação. Ah, você é esse cara que está dizendo porque crê vai entrar no reino. Quer entrar no reino de Deus sem vida, só com a fé. Ah, quer entrar no reino de Deus só com a crença, sem a obediência. Ah, vem cá. E vai abrir o manual da vida dele. Isso é severo, não é o que eu estou te pregando aqui. Isso é duro. A história dele pesar mais do que as nossas desculpas. Isso é duro, é difícil ouvir, não é? Saber que ele agora tenta valorizar mais o que o filho fez do que toda essa correria para mostrar e provar que são inocentes. Isso é duro. Saber que todas essas conversas pastorais, de entrar na sala, sai da sala, entra da sala, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Não valeu para nada, porque você vai entrar na sala dele e ele vai te falar tudo que você escondeu toda a vida. Vocês fazem o teu pastor de otário, mas ele não. Aqui vocês conseguem enganar a gente, mas lá não. Abriu o livrão lá, ó. Fulano, eu tenho a tua vida aqui, quando ímpio, e a tua vida também depois que você disse que você é crente. E eu estou chocando as informações aqui. E está mostrando para mim que a tua vida como crente foi pior do que a do ímpio. Porque lá atrás você não tinha vergonha de esconder, mas depois que você virou servo de Deus, você vem escondendo tudo ali dentro da igreja, não?
e Ele julgará cada um de nós conforme as suas obras. Deixando claro o apóstolo Paulo no versículo 8 e versículo 9, que de maneira nenhuma haverá uma mesa de debates para quem é mais ou menos culpado. Porque o princípio da condenação e do juízo é o fato dele ter sido bondoso e misericordioso demais com quem não quis retribuir. Esquece o pastor. Eu não paguei nada pelo que está aqui. Você vai ser medido pelo olhar dele, não pelo meu hoje aqui. E eu não estou pregando para você desistir da fé. Esta pregação se deve ao fato de quem vai ser condenado. E o fato de você querer ser condenado por não querer obedecer e aprender, eu não tenho ministério de consolo com você. Não vou te consolar, não vou te abraçar, não vou te beijar, não vou te dar um empurrãozinho. Não vou dar cordinha. Você quer, você não quer, não quer. Eu creio. Ninguém fez isso comigo. Quando eu me converti, eu ia atrás do perdido. Agora você está aí, sabe? Bate aqui, estou precisando de colinho. A orientação que eu te dou, filho, é que você já deve estar vivendo a maldição de um ignorante e um desobediente e não sabe. O que para em você já é a espada do Senhor, já é a repercussão da tua inconsequência. Você tem que entender isso. Eu preciso consertar a minha vida com Cristo. Eu não preciso de uma igreja, de um pastor. Eu preciso me consertar. Meu foco no ano de 2016 para 2017. Eu preciso consertar a minha vida com Jesus, porque enquanto não obedecer e não crer, ele vai entender que eu sou um maldito, um condenado, que merece o fogo, não como um coitado, porque coitado foi ele, não desmerecendo o meu Senhor, mas ele poderia ser isso, não nós. Nós tudo que estamos padecendo aqui merecemos porque fizemos isso, fizemos a vida ser uma droga, fizemos a vida ser um lixo, destruímos o que Deus criou. Nós somos os culpados aqui, Deus não vai pagar essa conta. Você veio na igreja hoje para resolver a tua vida com Cristo. Você não quer resolver a vida com Cristo, é um direito teu. Mas em compensação, nós não temos bênção, nem temos consolo para você. Não tem como, o Evangelho não nos permite. Vai que nós estamos orando por você. Estamos orando para você se converter, só se for possível. Que foi a oração que fizeram para mim. É para Deus te quebrar, te arrebentar, te converter, que é a melhor oração, a oração mais eficaz. Vai, lindo, para casa, que nós estamos com o teu nome. Estamos te acobertando. Acobertando, isso é coisa de pedreiro, filho. Isso é coisa de quem vai fazer laje. Tem irmãos meus que trabalham aqui com isso aqui, pergunta para ele. Cobertura lá é cimento. Você está respaldado em manhas. Você está alicerçado em sentimentos. Você se corrompeu porque aceitou bajulações e aceitou corrupção de líderes. E Jesus te chama para o compromisso. Ele te chama para o conserto, porque a única forma que ele tem de te salvar hoje é você se adequando e se adaptando aos termos dele. E lembrando sempre que a história dele vai pesar mais, sempre pesará mais do que as tuas desculpas e do que as tuas histórias. Quando você for orar, já leva o que ele te pediu e para de contar conversa. Para de ficar falando papo furado dentro da igreja para pastor. Para de ficar pegando pastor para falar sobre coisas que você não quer viver. Para de ficar enganando as pessoas. Sentar nesse banco aí como se você estivesse interessado em alguma coisa relativa a ele, sendo que você nunca quis. Qual a melhor coisa para o Daniel? Se eu fosse isso, nunca estar dentro de uma igreja. E deixar esse lugar para quem quer se converter e se salvar, ao invés de ficar pegando e tomando lugar. Eu acho que era a coisa mais digna que tinha que ser feita. Mas ninguém quer largar o osso, eles querem continuar ali.
Esse é o problema do desobediente, que ele quer trazer o mundo para a igreja e mudar o fator da fé. Ele quer dizer que a fé é rigorosa, que a fé é estreita, que o pastor é exigente demais. O teu problema é que Jesus não vale a pena para você. Com o conselho que eu te dou, espirulita, vai beijar o capeta, vai fazer teu pacto com o diabo. Deixa o banco aí para quem quer ser crente. Para de ficar jogando baixo. Você não deu um filho, quem deu foi ele. Então para de conversa furada. É mais fácil você falar, eu não presto mesmo e ponto final. Eu gosto do diabo, do que ficar falando essa conversinha furada, de que a justiça é injusta demais, de que Deus está impondo demais para você. Quem pagou mais foi Ele do que nós. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.